Que a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com cada coração. Somos todos bem-vindos à presença do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos faculta vivenciarmos este tempo tão precioso de comunhão, de devoção, de edificação espiritual, tomando por ensejo o dia que Ele fez e nos deu em amor. Estamos no 22º domingo do chamado Tempo Comum. A cor verde recobre os paramentos e as vestes litúrgicas e evoca a realidade da vida. Vida que em Deus se origina, que dele promana e que nele encontra firme amparo dia após dia. Vida de que gozamos pela graça e à mercê do Deus fiel. Vamos cantar a sua glória, o Deus fiel, cântico de número 32 do Inário Novo Cântico, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Neste espírito de adoração e louvor a Deus, convido você a orarmos juntos. Vamos fechar os olhos, inclinar a fronte, elevar o coração ao alto. Falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, aqui estamos nós.
Por obra da tua graça, uma vez mais, podemos vivenciar este tempo precioso diante de ti, com os corações voltados para aquilo que desejas comunicar-nos, ensejando-te, desde estes primeiros instantes, a adoração e o louvor que te são devidos, pois só tu és Deus e só tu és Senhor, sobre tudo e sobre todos, sobretudo nos nossos corações, pois aí reinas de eternidade a eternidade e o teu reino jamais terá fim. Nós te bendizemos, pois és o Deus único e verdadeiro, o soberano de céus e terra, e em majestade e glória estás nas alturas sobre o trono que firmaste. Todavia, ainda assim, te importas conosco, diminutos e falhos, pecadores como somos, e tu sabes, e dedica-nos um amor cuja grandeza não se pode medir, que é mistério e que acolhemos em nosso seio com profunda gratidão. Nós te bendizemos, ó Deus de toda a graça e de toda a salvação, adorando-te, louvando-te, tributando-te toda a honra e toda a glória, e tudo fazendo em o nome santo do teu Filho amado e unigênito, Jesus, o Cristo, o nosso bendito Salvador. Amém, Senhor. Convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia e nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo de hoje. É o Salmo de número 112. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, nele, o Salmo de número 112, faremos a sua leitura juntos, desde agora, desta palavra que diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. O salmo que lemos nos fala de um viver em justiça, em retidão, um viver em conformidade com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor. Este é o convite da Escritura para as nossas vidas, mas sabemos que, ainda que amando a lei bendita do Todo-Poderoso, nela, no seu cumprimento, muitas vezes tropeçamos. E para este descaminho, o conserto se encontra na misericórdia do Senhor. E por ela suplicaremos, desde já, com o canto do coro Aidéia Moraes. Renova o meu coração, prece entoada pelo coro e sob a direção da maestrina Helen Heise, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e a edição em vídeo do nosso querido Daniel Schmidt. Ouçamos o coral e com ele oremos também.
inspirados pela palavra lida e por aquela que foi cantada pelo coro, nós nos lançamos a um tempo de contrição, de recolhimento. Vamos conversar com Deus no íntimo dos nossos corações. E no silêncio vamos ouvir a sua voz que há de falar também aos nossos corações. Vamos experimentar o renovo que vem com a sua graça, com o seu perdão, e vamos deixar que o nosso ser se inunde com a paz que excede o entendimento e só Ele pode nos prover. Se você puder, nesta hora, onde está, coloque-se de joelhos por alguns instantes, feche os seus olhos e eleve os pensamentos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te agradecemos, pois é tão somente pela Tua graça que somos aceitos em Tua presença e nossa prece, então, é acolhida por Ti e recebe de Ti, ó Todo-Poderoso, resposta fiel em misericórdia e amor. É em o nome de Jesus que nos achegamos perante o Teu trono, trazendo nos lábios a nossa confissão e nas mãos os nossos próprios corações, com os anseios e as expectativas que carregamos dentro de nós e que apontam para Ti somente, pois somente no Senhor depositamos toda a nossa esperança. Sabemos que só Tu tens verdadeiramente poder para salvar, para mudar a nossa sorte e mesmo reescrever a história das nossas vidas. Portanto, Senhor, aos Teus cuidados confiamos o nosso viver. E suplicando-Te que continues a ser conosco, dando-nos provimento e direção segura, para que prossigamos nesta jornada após Cristo e que nos permitas, ó Deus, a cada passo deste caminho, dar bom testemunho de Tua presença em nossas vidas e servir com a inteireza de nosso ser, de nossos recursos e capacidades, a causa do reino que é Teu. Para glorificar-Te, ó Deus das nossas vidas, e para que muitos sejam por nós abençoados. Assim, Te confiamos a nossa oração e o fazemos plenamente convictos de que ouves e respondes a prece do povo que é Teu, pois feita na mediação de Jesus, o Cristo, o bendito Salvador. Amém. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Palavras da salvação dadas por intermédio do evangelista João, no capítulo 11 do 4º Evangelho. É com pesar que trago à comunidade de fé a notícia de que foi chamada à presença do Todo-Poderoso a nossa tão amada irmã Valnice Viana Mulatinho, aos 84 anos de idade, após um longo período de lutas no âmbito da sua saúde. Valnice era natural de Belém do Pará, no norte do país, onde nasceu em 1938. Vindo ao Rio de Janeiro, foi recebida aqui à Igreja Presbiteriana de Copacabana por carta de transferência, pois fora batizada ainda na juventude na Igreja Presbiteriana Independente de sua cidade e ali fizera também a sua pública profissão de fé. Aqui, quando chegou, a igreja estava comemorando o seu 80º aniversário
e recebia das mãos de Deus um presente vivo na pessoa desta valorosa serva do Senhor. Valnise tinha um amor intenso à igreja e ao serviço à causa do Evangelho. E esteve empenhada aqui em muitas frentes, porém, de modo muito particular, encontrou um lugar no seio da Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF Copacabana, desempenhando nela, inclusive, funções de liderança na coordenação de departamentos. Nos últimos tempos, a saúde já não lhe permitia sair de casa e congregar aqui conosco, mas permanecia ligada a nós pelos laços da cruz e até o fim como um membro em plena comunhão com o rebanho de Cristo e com esta igreja presbiteriana de Copacabana em particular. Seu corpo foi velado na semana que passou, na última terça-feira, no cemitério de São Francisco, no bairro do Caju. E ali tivemos um momento intenso de devoção, de gratidão a Deus por sua preciosa vida, de intercessão pelos corações enlutados e de justas homenagens à memória desta cuja vida marcou de modo tão profundo as vidas de todos que com ela puderam ladear. E nesta hora eu convido você a mais uma vez falarmos com o Senhor. Vamos bendizer a Deus pela passagem da irmã Valnise por esta comunidade de fé. Vamos rogar o conforto que só o Espírito Santo pode trazer aos corações que ora pranteiam a sua ausência. E vamos, assim, reafirmar a nossa fé na ressurreição e na vida eterna. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com o Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, Tu és o autor, o doador e o mantenedor das nossas vidas. E nós sabemos, portanto, que a vida é um dom que graciosamente recebemos, que acolhemos e que usufruímos por força da Tua graça, do Teu amor para conosco. Nós te agradecemos, ó Deus de toda a vida, pela preciosa vida de nossa irmã Valnise e por todo este tempo em que ela esteve conosco e em que pudemos desfrutar da sua doce presença e tão agradável companhia. Nós te bendizemos por cada lição aprendida, por cada experiência vivenciada, por cada boa memória que esta valorosa serva nos legou. E te suplicamos que nos permitas honrar todo este precioso legado com nossos próprios atos, palavras e mesmo pensamentos. E que as boas sementes que um dia a Valnise lançou em nossos corações continuem a brotar, florescer, frutificar, produzindo frutos doces e abundantes que alegrem o teu coração e promovam o bem a muitos. Suplicamos-te, Senhor, que estejas com os corações que agora pranteiam a sua partida, pois dura coisa é nos vermos afastados de quem é objeto de nosso amor. Ministra conforto, consolação e paz aos corações enlutados, portanto, sobretudo aos filhos e netos, mas a todos os demais familiares, amigos e companheiros de caminhada, que sentirão a sua ausência, mas serão fortalecidos no agir do teu Espírito nesta fé que nos move adiante e que nos fala da certeza da ressurreição e da vida eterna.
Sim, pois cremos que um dia vamos nos encontrar outra vez. E neste momento já não haverá mais dor, nem tristeza, nem luto, mas desfrutaremos da plenitude da Tua graça, na plenitude da Tua presença, em o nome de Jesus. E é em o nome do Cristo que te ensejamos esta prece, bendizendo-te por tudo o que fazes. Amém, Senhor. O Senhor nola deu, o Senhor nola tomou, bendito seja o nome do Senhor. Direção divina é o cântico que nós vamos entoar. Cântico de número 163 do Inário Novo Cântico, que entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Como é bom podermos participar da obra do Senhor, cientes de que Ele não carece de nós ou tampouco dos nossos recursos. No entanto, nos faculta vivenciar esta experiência e, por meio dela, nos sentimos verdadeiramente encaixados no propósito de Deus para as nossas vidas, pois a todos nós Ele chama para uma importante missão: levar adiante a sua mensagem de amor e, na medida do possível, tornar esse amor algo de concreto na vida de muitos. É o momento do ofertório, para o qual somos convidados eu e você. E você pode participar dele servindo-se para tal nos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim.
Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que possa fazer o seu depósito, transferência ou Pix da forma mais prática e segura. O mais importante, participe, seja uma bênção na vida da igreja e permita a igreja continuar sendo uma bênção para muitos também. Vamos orar e vamos pedir a Deus que consagre esses recursos. Falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos, pois é pelo teu favor que este momento se torna possível. Afinal, tudo vem de ti, e tão somente do que é teu entregamos aos cuidados da igreja. Nós te suplicamos, Senhor, que estejas conosco e com cada ofertante, para que jamais nos falte o sustento cotidiano, nem tampouco um coração agradecido e capaz de doar-se por inteiro à causa que é do Senhor. Abençoa os dízimos e as ofertas entregues à igreja e que nas tuas mãos esses recursos prosperem, servindo sempre ao avanço do teu reino, a glória eterna do teu nome, a bênção do povo que é teu. Nós tudo te suplicamos, orando no nome de Jesus, o teu Filho e Salvador nosso. Amém, Senhor. Eu convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora. Abra comigo no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Encontre em Mateus o capítulo 11 e nele nós vamos ler desde o versículo 16 ao versículo 19. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. A nossa leitura irá do versículo 16 ao versículo 19. Acompanhe na sua Bíblia a leitura desta porção da Escritura que fala assim: Palavras de Jesus. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. A turma do contra. É dela que o texto fala. Veja, Jesus começa o seu discurso trazendo à memória uma imagem algo bucólica, talvez até melancólica na visão de alguns, a imagem de crianças brincando numa praça. A imagem da criança é por si mesma sedutora, cativante. A gente se afeiçoa facilmente à figura de uma criança. E o próprio Evangelho, na palavra de Jesus, inclusive no relato de Mateus, capítulo 18, diz-nos que devemos ser como crianças. Mas veja, o termo criança aqui é evocado não em sentido absoluto, mas parcial. Porque nós devemos ser como crianças, mas não inteiramente. Porque, perceba, crianças são, por definição, imaturas, infantis, e em tempo algum, Jesus ou a Escritura nos encoraja à infantilidade ou à imaturidade. Não, de modo algum. Pelo contrário, a Escritura nos exorta à busca da sabedoria. E o termo criança aqui vai sendo evocado não exatamente de uma perspectiva positiva. Mas veja, essa gente de que pretende falar o texto é semelhante a meninos ou crianças na sua imaturidade e nos seus caprichos infantis. Jesus está falando de uma certa geração, mas note, ele não se refere a uma época, e sim a um tipo de gente. E esta geração de que fala Jesus, movida por caprichos e marcada por certa imaturidade,
É precisamente o grupo a que me refiro aqui como a turma do contra. Ah, a turma do contra. Imatura e caprichosa. Tende à murmuração. Parte dela estava lá no deserto, quando do episódio do Êxodo. Eles antes viviam escravamente no Egito, subjugados pelo tacão de ferro da nação egípcia, padeciam sofrimentos que só podemos imaginar. Então Deus lhes suscita um libertador, na pessoa de Moisés, e vão atravessar o deserto rumo a uma terra de promessas, uma terra boa que mana leite e mel. Mas no deserto murmuram, se queixam, não se sentem atendidos, satisfeitos nos seus desejos, naquilo que entendem que lhes é devido, são imaturos e caprichosos. Veja, segundo a figura do texto que acabamos de ler, os garotos dizem uns para os outros: a gente toca música alegre e vocês não dançam. A gente canta música triste, vocês não choram. Vocês não querem brincar? A ideia aqui é de que as crianças na praça estão observando o que acontece. E quando a gente fala do mundo antigo, bom, tudo acontece na praça pública. Não há a realidade das redes sociais, das mídias e espaços digitais. É na praça pública que a vida se desenrola, aos olhos de quem quiser vê-la. E as crianças, como sempre, brincam de imitar os adultos nos seus muitos afazeres. E as crianças estão lá, vendo os adultos passarem. Por exemplo, num cortejo de casamento, festivo, alegre, musical e dançante, e logo tomam objetos para fingir de instrumentos musicais e estão ali tocando, cantando. Mas há um grupo que não se dispõe a dançar ao som da sua música, que não se dispõe a brincar. Eles então observam passar o cortejo fúnebre. E agora tem música também, e gente, mas gente que toca música triste e que convida a chorar. Os meninos prontamente arrumam os seus apetrechos e estão ali, emulando os mesmos sons, as mesmas canções, mas há um grupo que não se dispõe a chorar, que não se dispõe à brincadeira. Não brinca de casamento, nem brinca de funeral. Não brinca de coisa alegre, nem brinca de coisa triste. Mas querem brincar de quê, afinal? Esta é a pergunta. E a resposta? Não querem brincar. Essas pessoas não se envolvem, a turma do contra, não. Porque envolver-se demanda comprometimento e elas não querem compromisso. Antes sentam-se confortavelmente na posição de espectadores. E ao invés de tomar parte ativamente nas coisas que estão sendo feitas, elas se reservam o papel da observação, do julgamento e da crítica. Observando, julgam. Julgando, criticam. E ao criticar, desprezam, rejeitam. Ah, a turma do contra. Difícil turma. Em geral, mostram-se bem pouco sensíveis, antes insensíveis para com os demais. Parecem ter, via de regra, uma falta de sintonia com os outros. São pessoas cheias de muitas coisas: ódio, inveja, amargura, desgosto, ira. E o seu coração está assim tão cheio destas realidades que parece ter pouquíssimo espaço para outras como a amizade, a alegria,
espontaneidade, leveza. São pessoas que têm bem pouca capacidade para apreciar as coisas boas da vida. Elas sequer conseguem ver nas coisas simples os valores importantes que lhes são inerentes. São pessoas fechadas nos seus juízos, nas suas opiniões rígidas, na sua visão de mundo, bem fechadas para novidades e bastante contraditórias também. Porque vejam, elas, em geral, não gostam do que está acontecendo ao redor, mas também não se abrem muito para as mudanças. São pessoas que tendem a evocar a memória de um passado em que tudo era muito melhor. Entre aspas, antigamente que era bom, dizem bastante. Mas se você para observar, esse antigamente não era tão bom assim na opinião delas mesmas. Na verdade, não é tanto o saudosismo do passado o que se dá, é antes uma contínua insatisfação com o presente, seja sob que pretexto for. São pessoas bem pouco tolerantes, eu diria até mesmo intolerantes. Elas não toleram aquilo que desagrada ao seu coração. E o mais difícil é que quase nada agrada ao seu coração. Por isso mesmo são pessoas, em geral, sempre insatisfeitas. Pessoas que são assim, constantemente insatisfeitas, pode observar, em geral, vivem de fantasias. Não encaram a realidade nem lidam bem com ela. São egoístas, bitoladas, imaturas. Estão sempre vivendo em função de algo que não aconteceu e nem acontece, mas deveria acontecer. No entanto, nunca acontecerá. E a sua atitude perante o presente e o real é mera negação. O café. O café. Ou estava forte demais, ou fraco demais, ou frio demais, ou quente demais, ou o copo era inadequado, ou elas simplesmente não gostam de café. São tão negativas que até mesmo quando falam uma coisa positiva, está eivada de negatividade. E após este longo arrazoado sobre a turma do contra, cabe-me dizer que é precisamente dela que se trata quando Jesus coloca em xeque aqui os líderes religiosos de Israel. Veja, Jesus e João são as figuras de que o texto deseja falar. E estas figuras, segundo o que nos propõe o texto, são rejeitadas pela turma do contra. Ambas rejeitadas pela liderança religiosa de Israel. Primeiro, Deus enviou João Batista. E João Batista era uma espécie de ermitão, uma figura reservada, sóbria, séria. Mas não gostaram dele. João Batista vivia de maneira humilde, em contínua abstinência, com poucos recursos, longe das pessoas, fazendo do deserto o seu púlpito. E ali, com austeridade, pregava o arrependimento para a conversão. Grave demais, sério demais, reservado demais, abstêmio demais, austero demais, endemoniado. Era disso que o acusavam. Tem demônio. Então Deus envia outro. Já que João Batista não foi aceito, quem sabe seja aceito aquele de quem João Batista falava. E é Jesus quem vem agora. E Jesus é bem diferente de João, porque Jesus é um tipo urbano, está sempre nas cidades e nos meios sociais transitando. Ele é sociável, portanto, e vai inclusive às festas e às casas das pessoas.
Jesus parece ser alguém alegre, pois pessoas alegres são assim, festeiras. Mas se Jesus é urbano, sociável, alegre e mesmo festeiro, dele também não gostaram. Ah, não, é urbano demais, sociável demais, alegre demais, festeiro demais, este também não serve. Este é glutão, bebedor de vinho, amigo de quem não deveria ser. Malaquias 4, versículo 2. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Jesus comia e bebia. Jesus ia às festas e às celebrações de casamento. Jesus conversava com as pessoas, independente da sua classe social, independente do seu gênero ou do estigma que por elas era pesado, mas era criticado. Jesus era leve, a seu modo, bem mais leve que João. Ele falou de liberdade e de proclamar libertação, falou do amor e do exercício de amar, falou da prática do perdão e apregoou e empenhou-se pela acolhida. Mas é leve demais, é comilão e bêbado, é liberal. Os estilos de João são tão diferentes dos estilos de Jesus. Ambos são tão contrastantes, um frente ao outro. E, no entanto, ambos são igualmente rejeitados. São rotulados e a turma do contra logo arruma um rótulo, um apelido para pichar o outro. Na falta de alguma coisa concreta para apontar, inventam. Xingam a João de endemoniado, xingam a Jesus de comilão e bêbado. É muita negatividade. E essa negatividade se vê assim eivada de uma perversidade profundamente arraigada. Essa turma não quer saber de nada, nem tampouco de Deus, muito menos de João, de Jesus ou do seu evangelho. Ela rejeita o Deus bíblico e opta por um que venha a satisfazer os seus caprichos, que não existe, salvo nas suas mentes adoecidas. Eles rejeitam a palavra bíblica e optam por uma que satisfaça os seus caprichos e que só existe, de igual modo, nas suas mentes idólatras e adoecidas. Que tipo de pessoas somos nós? Somos pessoas apáticas ou envolvidas? Alheias ou comprometidas? Fechadas ou abertas? Disponíveis ou indisponíveis? Positivas ou negativas? De que lado estamos dentro desse cenário? Perceba que o texto nos propõe um ensejo, um convite. Ele nos propõe uma palavra que nos interpela. Essa palavra se dirige a dois grupos de pessoas. E talvez você esteja num, talvez esteja no outro, ou paradoxalmente, talvez esteja em ambos. Essa palavra se dirige em primeiro lugar àquelas pessoas que têm sido convidadas para brincar, para tomar parte na brincadeira, para se envolver. E essa palavra diz a estas pessoas: envolvam-se, brinquem, participem das coisas, saiam deste lugar em que se colocaram do lado de fora, apenas observando, criticando, julgando, desprezando. Parem com isso, porque a vida está aí para ser vivida e é deste modo que estamos lidando com o verbo brincar. Viver é tomar parte nesta brincadeira. Brincadeira de gente grande, brincadeira séria, mas brincadeira. A vida não sobrevive
apenas com seriedades e moralismos. É preciso ter alternativas, combinações, diferenças. Quem não sabe brincar, e brincar envolve se adaptar, tolerar, contornar, relevar, corre um risco terrível sem saber. O risco de morrer de tédio e de morrer em vida e seguir arrastando essa morte nos ombros estada fora como se vida fora. Ah, não. A vida demanda a brincadeira. E nessa brincadeira tem a hora do riso e tem a hora do choro, tem a hora da dança e tem a hora da marcha fúnebre. E você precisa estar disponível para brincar, porque é preciso saber encaixar-se no ritmo de cada música e no movimento de cada dança. Se você não tiver essa maleabilidade para participar da brincadeira, não vai conseguir brincar. Se for intolerante, inflexível, se estiver engessado, não vai conseguir assimilar o movimento. E endurecido como está, vai ver a vida fluida, passando à margem e diante dos seus olhos. O primeiro convite, portanto, é àqueles que têm sido convidados para brincar e têm recusado o convite. Brinque, envolva-se, participe. Mas essa palavra é dirigida também a um segundo grupo. E esse segundo grupo é o daqueles que têm constantemente feito o convite e obtido pouca resposta. E como é frustrante, cheios de boas ideias, de boas intenções, de projetos que vão fervilhando na cachola, estão chamando a todos para que venham juntar-se a eles, mas tão poucos respondem. A estes o texto diz que não desanimem, que brinquem e que continuem convidando à brincadeira. Ora, nem Jesus agradou a dita turma do contra, quanto mais você. A nossa ambição não é agradá-los, mas oferecer-lhes uma oportunidade de vivenciar aquilo que nós mesmos temos vivenciado e é tão bom. Mas, sobretudo, nossa ambição é agradar a Deus e a Deus somente. Faça o certo perante Deus e, como o Davi, dance perante o Senhor. E faça isso a despeito de ter ou não a aprovação dos outros. Os frutos das nossas obras é que atestarão a nossa justiça, diz a própria Escritura que acabamos de ler. Nem o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai Celeste, e pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7, 14, 21. A sabedoria é justificada pelos seus filhos, com perdão, paz, amor, sinceridade e muito mais. Colhamos os frutos desta brincadeira, a desfrutemos, pois, e que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Nosso querido irmão, amigo, companheiro de caminhada, que tem tanto cooperado conosco, reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, tem também uma palavra para a igreja. Ele nos fala da parte do Senhor e, por isso, vamos ouvi-lo com atenção e vivo interesse. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar mais uma vez aqui para compartilhar um pequeno trecho da palavra de Deus. Esta se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Interessante pensar que Deus se importa com as coisas que a gente sofre. Importante lembrar que Deus ouve as nossas preces, que a vida tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas nós servimos a um Deus que está disposto a nos ouvir, um Deus que está disposto a conhecer a nossa dor. Não é um Deus que está alienado dos nossos problemas, não é um Deus que não se importa com a causa dos homens, com a causa dos seres humanos,
Pelo contrário, é um Deus que tem toda a vontade de nos entender. É isso que Deus está falando para Moisés. O povo está cativo no Egito, está sofrendo, está clamando, e Deus, em sua infinita misericórdia, ouve o clamor e está disposto a ajudar. Deus está disposto a lhe ajudar. Basta que você peça, basta que você confie. Deus lhe dê uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Na sexta-feira, dia 19 de agosto, a nossa igreja esteve reunida para uma programação social, cultural e tremendamente abençoadora. Um sarau organizado pela nossa SAF Copacabana, a Sociedade Auxiliadora Feminina, e no qual muitos irmãos e irmãs tomaram parte, mostrando ali os seus talentos, os seus dons para a música, para a poesia, artes plásticas. Foi uma noite memorável, momentos de muita interação e interação fraterna, amiga, saudável, própria da família da fé. Saímos daquela noite com os corações transbordantes de alegria e motivos de gratidão a Deus e rogamos ao Senhor que nos permita vivenciar ainda muitos momentos assim. Além de tudo isto que pudemos vivenciar, aquela noite produziu também um resultado abençoador no tocante à captação de recursos para as obras da igreja. Temos envidado esforços nos cuidados com o nosso patrimônio, a fim de oferecer à comunidade um ambiente cada vez mais seguro, confortável, acolhedor e que melhor reflita o amor de Deus nas nossas vidas. E tudo isso tem sido possível graças ao empenho, à dedicação de cada um que se envolve com esta causa que vem de Deus. Que você possa participar conosco de futuras programações. Fica desde já registrado o convite e que Deus assim nos abençoe sempre, em nome de Jesus. No sábado que passou, dia 20 de agosto, tivemos a oportunidade de acompanhar a Federação de SAFs, Sociedades Auxiliadoras Femininas do Presbitério do Rio de Janeiro, numa ação social global, por assim dizer, mais uma edição do abençoadíssimo projeto Dando as Mãos. Dessa vez, a comunidade visitada foi a Muda Usina, onde está situada uma das igrejas do nosso concílio. Ali estivemos reunidos e unindo esforços para o oferecimento de serviços mais diversos. Tivemos clínica odontológica, clínica pediátrica, tivemos serviço de medição de glicose, pressão arterial, além de muitos outros, incluindo-se a ampla distribuição de literatura e material evangelístico. Tudo isso no intuito de levar adiante a mensagem que fala de Deus e da salvação em Cristo Jesus, mas também num esforço para tornar essa mensagem algo de mais concreto na vida de muitas pessoas. Diferentes igrejas do concílio estavam ali representadas, diferentes lideranças, inclusive pastores, e todo aquele tempo foi coroado pela presença do Espírito Santo, que a tudo impulsionou, enivando-nos os corações de intenso amor. Bendizemos a Deus por mais essa vivência, glorificamos ao Senhor pelos esforços das nossas sociedades auxiliadoras femininas. Que Deus continue a nos abençoar para fazer a sua obra, em o nome de Jesus. No domingo que passou, dia 21 de agosto, em nosso culto matutino presencial, tivemos a alegria de comemorar, junto ao reverendo Nélio Pontes Quaresma, ministro jubilado do Presbitério do Rio de Janeiro, seu 82º aniversário e ainda as suas bodas de pérola com a amada esposa Priscila Quaresma. 30 anos de vida conjugal, 30 anos de bênçãos para contar. A igreja esteve lotada com a presença de numerosos irmãos e irmãs e convidados que tornaram a nossa festa ainda mais especial. Tudo para a glória eterna do Todo-Poderoso Deus. Destacamos a presença dos pastores, reverendo Isaías Cavalcante e reverendo Silvânio Silas Cabrial,
ambos ministros do Presbitério Redentor atualmente, mas com uma longa trajetória no Presbitério do Rio de Janeiro e companheiros de muitas lidas ministeriais do nosso aniversariante. Tivemos também a participação, ainda que virtual, do reverendo Cid Pereira Caldas, que é o presidente do Sínodo do Rio de Janeiro e o vice-presidente do Presbitério do Rio de Janeiro, legando-nos uma mensagem preciosa, de grande valor. Nós muito louvamos a Deus por mais esse ano na caminhada do pastor amigo, do reverendo Nélio, por mais estas bodas que comemoram junto à sua esposa, o pastor, e isto tudo é para nós um motivo de gratidão. Nós rogamos ao Senhor que renove as suas graças sobre o pastor, sobre a sua família e sobre o seu ministério, que ele continue a ser assim, para a glória eterna do Todo-Poderoso e para a alegria do povo que é seu. A Secretaria de Música do Presbitério do Rio de Janeiro inaugurou um novo espaço através do seu canal no YouTube, que é a série de podcasts intitulada A Música na Igreja. Podcasts em vídeo, onde são colocados em destaque figuras que fazem parte dos esforços envidados nas nossas muitas igrejas locais para a realização da música de cunho sacro, da música litúrgica. A entrevistada no primeiro programa foi a maestrina Clara Albuquerque, que é a regente do coral Marcelo Ganter, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, uma comunidade irmã. E todo esse vídeo foi produzido aqui nos nossos espaços da Igreja Presbiteriana de Copacabana, contando com a cooperação preciosa de irmãos que unem suas forças para viabilizar esse partilhar de vivências. Através de um bate-papo descontraído, informal, muitas preciosas lições foram colhidas, ideias, experiências que, por certo, vão iluminar o fazer musical de outras comunidades também. Aproveite, se você ainda não assistiu o vídeo, para assisti-lo hoje mesmo. O link se encontra na descrição deste nosso vídeo aqui. E inscreva-se no canal da Secretaria de Música se ainda não fez, ative lá o sininho para as notificações e não perca nenhum dos conteúdos que virão, pois certamente serão igualmente abençoadores. Chegamos ao final de mais essa celebração e eu convido você à prece final. Nós vamos orar como aprendemos de Jesus, empregando as palavras da chamada oração dominical ou prece do Pai Nosso. E ao término da mesma, nós vamos receber a bênção de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos unir os nossos corações e as nossas vozes numa só oração, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.